Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a tangência entre duas esferas. As esferas elas podem ser tangentes exteriormente ou tangentes interiormente. A primeira situação é se elas forem tangentes exteriormente. Se elas forem tangentes exteriormente, elas vão ter apenas um único ponto em comum, que é esse ponto em amarelo. E uma situação muito importante que vocês vão ter é que a distância entre os raios da esfera maior e da esfera menor vai ser justamente igual à distância entre seus centros. Ou seja, essa somatória da distância entre os centros vai ser justamente o somatório dos raios, ok? A segunda situação é se elas forem tangentes interiormente. Significa que se elas forem tangentes interiormente, a distância entre os dois raios, raio maior e o raio menor, vai ser menor do que a soma desses raios. Lá, na exteriormente, a distância entre o raio maior e o raio menor é exatamente igual à soma dos dois raios. Então, ela vai ser tangente interiormente se ela for uma distância interiormente, se a distância for menor, ok? Porque nós temos o centro aqui e o outro centro. Então, essa distância aqui, ela vai ser menor do que o somatório dos dois raios. Mas o ponto de tangência vai ser também único. Duas propriedades que nós vamos observar, ó, é a seguinte. Nós temos o segmento de reta, tá bom? De tangência, que seria o ponto de tangência. E sempre que vocês tiverem duas esferas tangentes, sejam interiormente ou exteriormente, nós vamos ter um segmento de reta que vai passar tanto pelo centro da esfera menor, como pelo centro da esfera maior, e o ponto de tangência significa que esses pontos são colineares, ok? Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão do Enem 2016. É a questão 167 do caderno azul, 180 do caderno amarelo, 171 do caderno rosa e 176 do caderno cinza. Ela diz o seguinte: a bocha é um esporte jogado em canchas, que são os terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço, previamente lançada na figura 1, como está representado. Ela tem a representação de uma bocha e um bolim que foram jogadas em uma cancha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros e tenha ficado encostada num bolim de raio 2 centímetros, conforme a figura 2. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha, em que a distância entre A e B é igual a. Então, nós temos aqui duas situações. Primeiro, a tangência entre duas esferas, e a segunda é a tangência entre a esfera e um plano. Se você não lembra de que se trata a tangência, a posição relativa entre o plano e a esfera, clique no card e assista a aula sobre isso. Bom, então aqui eu vou representar algumas distâncias. Essa distância aqui, ó, entre o centro do bolinho e o centro da bocha, ela é justamente a representação dos raios. Lembra que eu falei a vocês na aula de tangência entre esferas? É que se elas forem tangentes exteriormente, a distância entre os centros vai ser justamente o somatório dos raios. Então, a esfera maior tem 5 centímetros de raio e a esfera menor tem 2 centímetros de raio. Como ela tem 2 centímetros de raio, significa que essa distância aqui, ela vale 7 centímetros. Já essa distância aqui, de O, vai ser a seguinte situação. Se eu traçar um segmento de reta aqui paralelo, ó, a esse segmento, eu vou ter justamente o raio, que é 2. Então, essa medida aqui vale 2. Como o raio da esfera maior é 5, então esse segmento aqui vai ser 3, porque vai ser 5 menos 2. Pois bem,
Esse segmento D, que é a distância de A a B, é a mesma distância daqui. Bem, pessoal, agora para determinar essa medida D aqui, que ela é paralela a esse segmento, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo. Então, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. No caso, a hipotenusa aqui será 7, um dos catetos será 3, e o outro cateto é justamente a distância D que eu quero determinar. 7 ao quadrado é 49. 3 ao quadrado vai ser 9 e D ao quadrado eu vou repetir. O 9 eu vou passar subtraindo, então eu vou ter 40 igual a D ao quadrado. Agora eu vou extrair essa raiz, então raiz quadrada de 40. Pessoal, uma observação, vocês concordam que 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, não é isso? Então eu vou extrair a raiz de 4. Então a distância D vai ser 2 raiz de 10. Bem, essa é a distância entre o segmento A e B. A questão, ela está perguntando justamente qual a razão entre D e o raio do bolinho. Então, como eu tenho 2 raiz de 10 como sendo D, e o raio do bolinho vale 2, então essa razão vai ser exatamente raiz de 10. Resposta letra E.